dia a todos. O áudio chega aí atrás, dá para ouvir bem? Na verdade, eu gostaria nem de utilizar o microfone, mas pela distância fica difícil de ouvir. Para quem não me conhece ainda, eu sou juiz eleitoral, sou juiz da Comarca de Fortaleza. Estou respondendo durante a vacância da Comarca de Pentecoste e, obviamente, acumulando as funções da jurisdição na Comarca de Fortaleza, da jurisdição estadual na Comarca de Pentecoste e da jurisdição eleitoral. De forma que essa acumulação de funções inegavelmente acarreta um atraso dos processos que não seria o desejado. Mas como o Tribunal de Justiça não ainda fez o provimento da Comarca de Pentecoste, porque estava em processo de remoção, eu fui designado, em razão do período eleitoral, como uma paralisação das promoções e remoções. A previsão é de que eu fique até o mês de dezembro. Pois bem, meu nome é Luciano Maia, aqui é o Dr. Lucídio Queiroz, que é o promotor. Ele com certeza é muito mais conhecido que eu, fica lá no atendimento ao público, das demandas em que o promotor de justiça atua, de interesse coletivo, etc. Eu gostaria de falar com os senhores da forma mais coloquial possível. Na verdade, aqui não existe nenhuma formalidade. É apenas uma reunião para tratar de assuntos relacionados à justiça eleitoral. Aliás, tradicionalmente, o juiz eleitoral se reúne com os representantes dos partidos políticos com o objetivo de esclarecer dúvidas, traçar diretrizes, de forma que as eleições caminhem da forma mais normal e natural possível. Essa é uma tradição que é salutar na justiça eleitoral, essa interlocução do juiz eleitoral e do promotor eleitoral com os representantes dos partidos políticos. Pois bem, então, repetindo, a ideia aqui é de aproximação. A ideia aqui é de aproximação, de forma que vamos tentar tirar todas as dúvidas que houver por parte dos senhores e, além disso, fazer alguns esclarecimentos por intermédio de slide. O Dr. Lucídio preparou um material. Por sinal, eu dei uma olhada rapidamente, muito interessante sobre propaganda eleitoral. E eu vou deixar aqui o Dr. Lucídio diga os detalhes, as mudanças, como era, como é agora, a respeito da propaganda eleitoral. Uma questão muito interessante que eu gostaria de falar com os senhores a respeito do poder de polícia do juiz eleitoral. Acredito eu que todos os senhores sabem do que se trata, ou se não sabem, têm ideia do que se trata do poder de polícia em matéria eleitoral. Vou tentar aqui resumir o que seria o poder de polícia em matéria eleitoral. Seria a possibilidade e a necessidade de um juiz restringir direitos individuais, liberdades individuais, em prol do interesse público, em prol da coletividade. Então, especificamente, no que tange ao poder de polícia do juiz em matéria eleitoral, seria o poder que o juiz tem de adotar medidas com a finalidade de que as eleições tenham um andamento normal.
mandamento normal. Existem muitas atuações do poder de polícia, principalmente na parte da propaganda eleitoral, onde existem abusos da propaganda eleitoral, certo? O ideal é que eu faça muito pouco o uso do poder de polícia. Se eu estiver usando muito a polícia, o poder de polícia eleitoral, é sinal de que muitas irregularidades estão acontecendo. Não queria nem usar o poder de polícia, seria o ideal. Seria o ideal. Se eu não utilizá-lo, as eleições estariam totalmente andando em sintonia com a legislação eleitoral. Pois bem, muitas mudanças ocorreram em relação às datas da propaganda eleitoral, às datas das convenções, às datas dos pedidos de registro de candidaturas. Acredito eu que os senhores já devem até estar a par dessas mudanças. Eu confesso que não trouxe nem material, então, como eu já disse no início, gostaria de falar da forma mais coloquial possível, apenas fazendo esclarecimentos. Do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto é o prazo para a escolha dos candidatos pelos partidos e das deliberações sobre as coligações. Dia 20 de julho, dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. É um período no qual haverá a escolha dos candidatos pelos partidos políticos e as deliberações dos partidos sobre as coligações que poderão ser formadas para a eleição de 2016. Certo? Em relação à propaganda eleitoral, uma problemática que havia e que atormentava muitos juízes e candidatos era a propaganda eleitoral antecipada. Era um tormento para o juiz, o promotor eleitoral e para os candidatos, porque uma propaganda eleitoral realizada de forma antecipada e com abuso do poder econômico, muitas vezes acarreta uma disparidade na concorrência. A concorrência se torna desleal. Existiria um desequilíbrio do pleito, motivado pelo abuso do poder econômico, consubstanciado na propaganda eleitoral realizada de forma antecipada. Houve uma mudança na legislação que, na minha opinião, praticamente abrandou a possibilidade de existência de propaganda eleitoral antecipada. Com a nova legislação, apenas se houver pedido explícito de votos, é que fica caracterizada a antecipação da propaganda eleitoral. Então, como os candidatos muitas vezes não fazem pedidos explícitos, expressos de voto, dificilmente haverá caracterização de uma propaganda eleitoral antecipada. Pode haver exaltação de qualidades, pode até haver menção de candidatura, de planos de governo, em caso de eventual eleição. O que não pode, segundo a nova legislação, é pedido explícito de votos. A partir do dia 16 de agosto, né, doutor Lucídio, estão liberadas as propagandas eleitorais. A partir do dia 16 de agosto, estão liberadas as propagandas eleitorais.
Mas, na verdade, as propagandas eleitorais já estão acontecendo no dia a dia, em blogs, redes sociais. Repetindo, a única exigência que a lei faz para as propagandas que se realizem antes do dia 16 de agosto é que não tenha pedido explícito de votos. Só isso. Então, na prática, as propagandas já estão a todo vapor nas redes sociais, na internet, em outros meios de comunicação. Uma alteração também interessante nas datas que houve em relação às eleições de 2016 diz respeito ao período de formalização dos pedidos de registro de candidatura. Agora, o prazo máximo se encerra às 19 horas do dia 15 de agosto. É o prazo máximo para a formalização do pedido de registro, de candidatura. Às 19 horas do dia 15 de agosto. É o prazo máximo. Então, eu vou aqui passar a palavra ao... Não sei se quem vai iniciar é o doutor Lucídio ou é a Sâmia que vai fazer a apresentação. Eu estou aberto às perguntas que forem formuladas. Repetindo, o objetivo aqui é tentar esclarecer as dúvidas que os senhores, porventura, tenham em relação às eleições. O doutor Lucídio vai traçar um paralelo em relação à propaganda eleitoral, o que é que antes podia e o que é que agora não mais pode. Certo? Vou traçar aí um paralelo e os senhores podem acompanhar nos slides. Alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Bom dia. Pode. Porque se já tivesse algum, a gente já ia tentar responder. Pode ser que ele já responda. Tem razão. Oi, pois não. Na convenção, pode o quê? A convenção é um ato interpartidário. O senhor sabe disso, né? O senhor é representante de qual partido? PDT. Pronto, a convenção é um ato interpartidário. A distribuição, mera distribuição de um lanche por ocasião da reunião, a priori, não teria nenhuma vedação. Em relação ao transporte? O transporte vai trazer os filiados para pedir na convenção. Certo, é a sua dúvida de como seria esse transporte? Se vai ser permitido. E por que aqui eles não podem se deslocarem sozinhos? Porque muitos não têm transporte. A gente sabe, na comunidade... Não tem ônibus, não? Não, na comunidade a gente fica 30, 20 quilômetros em estradas carroçáveis, muitos não têm transporte. Aí era isso também. Então, Lucídio, a opinião do senhor em relação ao transporte do... Pronto. Outro detalhe interessante, às vezes me fazem uma indagação teórica, em tese. Aí eu respondo teoricamente, como a questão do lanche. A convenção é um ato interpartidário de interesse dos partidos. Eles vão deliberar pela formação de coligações para disputar as eleições de 2016 e os partidos vão escolher os candidatos que serão formalizados os pedidos de registro. Aí muitas vezes eu respondo aqui
Aí diz, não, o juiz disse que pode não sei o quê, mas aí lá fazem diferente. Tá entendendo? Questão do lanche, não tem problema nenhum. Questão de atrações artísticas locais, se apresentem no dia da comissão. Os showmícios, Não, e a apresentação de artistas, isso tudo está vedado pela legislação. Oi. Não pode ter nenhum artista, nenhum evento, cujo objetivo seja tentar atrair pessoas para a reunião. Não pode mais. Pois não. Pronto, uma pergunta interessante. No início da minha fala, eu disse que sou juiz de Fortaleza e que estou em Pentecoste respondendo, é o termo correto, não estou respondendo. Mas a partir de agosto, eu vou procurar dar mais ênfase à comarca de Pentecoste e, principalmente, à jurisdição eleitoral. A partir de agosto. É a minha prioridade. Mais alguma? Sobre a propaganda das rádios comunitárias, o doutor vai explicar? Pronto, eu vou passar a palavra ao doutor Lucídio, ele vai iniciar a fala acerca da propaganda. Obrigado. Bom dia a todos. Eu tenho essa reunião como uma reunião de trabalho, então não vamos ter muito protocolo, vamos ser bem prático e bem objetivo na nossa reunião, certo? Eu e o doutor Luciano, como ele já deixou muito claro, nós estamos designados em respondência para atuar, ele na área da magistratura e eu na área do Ministério Público, junto às comarcas de Pentecoste, General Sampaio e Apoiarés. Eu já estou nessa situação, vou completar agora, no próximo mês, 1 ano, que eu estou respondendo aqui pelas 3 comarcas. O doutor Luciano está 3 meses, né, doutor Luciano? Aproximadamente, né? Aproximadamente 3 meses. E diante de uma restrição da legislação eleitoral, a partir do dia 2 de julho não pode mais haver movimentação de juízes e promotores. Evidentemente, salvo as exceções previstas na lei. E assim sendo, o doutor Luciano, como juiz eleitoral e eu como promotor eleitoral, estaremos com os senhores, né, até a posse dos eleitos e procurando, na medida do possível, como o doutor Luciano colocou muito bem, quanto menos o promotor e o juiz aparecem, mais tranquila é a eleição, certo? E a nossa finalidade, especialmente a dele, como juiz eleitoral, é disciplinar, né, as eleições nesses 3 municípios. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, são 3 municípios, são poucas cadeiras, né, para prefeito só são 3 cadeiras, então nós temos, cada um vai disputar o voto do eleitorado, dos eleitores dos respectivos municípios, mas os senhores fiquem muito atentos ao seguinte, eu estou presente, o juiz eleitoral está presente, e o que for necessário para disciplinar e levar esse pleito na paz e na tranquilidade, nós vamos adotar essas providências, tá certo? Então aqui para mim não tem partido A, B, C, o que tem são pessoas engajadas num projeto partidário, num projeto social, num projeto de gestão pública e que há necessidade da intervenção do Poder Judiciário e do Ministério Público Eleitoral. Bem, feitas essas considerações, eu preparei aqui algumas, especialmente, o que é que eu tenho de maior preocupação. A SAMA e a equipe do TRE vai falar um pouco sobre a questão das convenções. E eu quero fazer uma abordagem, que isso é uma questão mais técnica, né, que vocês vão precisar do apoio de contador, apoio do profissional, para poder fazer o que é necessário perante a Justiça Eleitoral no que se refere a pós-convenção. As providências administrativas são providências importantes. Havendo falha dessas providências, os partidos serão notificados com prazos muito curtos para consertarem algum erro, para suprirem alguma falha, para que possa em seguida esse processo, esse procedimento administrativo, né, de inscrição dos candidatos, enfim,
providências, como eu explico bem, os prazos só para que os senhores tenham noção, e as senhoras, após a realização da convenção, são 24 horas para essa ata estar protocolizada junto ao cartório eleitoral, com livro de presença, enfim, é o que eu estou dizendo, é necessário que os partidos que se coligarem, enfim, ou partidos que vão ficar solteiros, tenham cuidado de ter uma pessoa habilitada para preparar a documentação e dar entrada junto ao cartório eleitoral. Porque pode acontecer de, havendo um erro no processo principal, gerar o indeferimento do registro de todos os candidatos. Então são questões preocupantes, mas que eu tenho certeza que cada um terá o seu assistente para essa finalidade. Pois muito bem, a propaganda política, nós podemos dividir nesses 4 grandes eixos. Tá? A propaganda eleitoral em si, a propaganda partidária, a interpartidária e a institucional. Vamos começar pela institucional, que inclusive já está proibida, né, a partir do dia 2 de julho, que é aquela propaganda que a administração faz, a administração municipal, a administração estadual, o governo federal, e ela está proibida. Inclusive eu já vi no site, eu entrei no site da Câmara Municipal de Pentecostes, tem lá um anúncio dizendo que as propagandas institucionais estão suspensas por decorrência de uma providência muito salutar que foi adotada pela presidência da Câmara Municipal. E assim também tem sido feito em relação a outras, eu não lembro de ter detectado isso ainda em relação à gestão municipal do Executivo. Pois muito bem, essa está proibida. Em seguida, nós temos a propaganda interpartidária, que foram algumas perguntas que surgiram aqui, o que é a interpartidária? É aquela propaganda que tem por objetivo atingir quem? Os filiados partidários. É uma propaganda, o fulano de tal é meu vizinho, ele não é filiado, não faz parte de nenhuma agremiação, ele tem algum interesse nessa propaganda? Não tem. Eu devo chamá-lo para a convenção? Não. Não é nem para ele entrar lá. Ele pode até entrar, porque pelo que eu soube, as convenções são realizadas lá naquele ginásio, no Carneirão, né? Então, pelo que já é uma coisa histórica de se realizar lá, pode entrar, mas a propaganda interpartidária é aquela propaganda onde, vamos dar um exemplo, o João é um pré-candidato, ele preenche todos os requisitos, ele está habilitado a ser escolhido possivelmente em uma convenção como candidato, e ele pode fazer uma divulgação do seu trabalho, do que é que ele pretende. Eu pretendo desenvolver, fazer um trabalho forte junto a um assunto tal. Ele pode fazer um trabalho direcionado aos agremiados. Vocês estão conseguindo compreender? Ou seja, não é aquele trabalho, eu posso ir na rádio convidar as pessoas? Não. Eu posso botar carro de som, pode fazer essa utilização de alguns instrumentos para convocar os agremiados. Preste atenção no nome, intrapartidária, de dentro, interna dos partidos políticos. Então a convenção partidária, que será realizada, vai ser explicada a partir do dia 20 de julho, e podendo ser realizado o último dia de realização, dia 5 de agosto, ela se destina a uma atividade do partido para decidir quem são os seus candidatos e as suas candidatas. A gente não pode esquecer esse ponto que é importantíssimo. Esse ano vai ser, inclusive, motivo de indeferimento do pedido de registro, se não obedecer o percentual de 30% do sexo oposto, e também para decidir a respeito se vai se coligar na majoritária, se vai se coligar na proporcional, certo? Essa é a finalidade da propaganda interpartidária, ok? A propaganda partidária também é aquela propaganda que nós vemos sair muito na televisão, os partidos, os grandes partidos, os pequenos partidos, né? PSDB, PT, enfim, todos aqueles partidos fazem aquela divulgação das suas obras, no ministério tal, não sei o que, enfim. E a mais importante que para nós é a propaganda eleitoral. O doutor Luciano colocou aqui
uma situação que vai ser abordada a partir de agora, da questão da propaganda antecipada. Antigamente, era o bicho-papão da eleição para todo mundo, era a questão da propaganda antecipada. Ela acabou? Não acabou. Apenas houve um abrandamento pela legislação eleitoral no que se refere a fatos que podem acontecer que até então eram caracterizadas como propaganda antecipada. Então, a propaganda eleitoral em si é aquela que vai começar no dia 16 de agosto de 2016. É quando começa, vamos dizer assim, a corrida em busca do voto. A partir do dia 16, eu posso chegar para o meu amigo aqui: Cadeira, tudo bem? Como é que você está, minha amiga? Rapaz, eu sou candidato, eu queria contar com o seu voto. Que dia eu posso fazer isso? 16 de agosto. Eu posso chegar hoje para a Cadeira: rapaz, Cadeira, você é minha amiga, vou estar lá, posso contar com o seu voto? O que é que eu estou praticando? Propaganda antecipada. Vou receber o que de presente da Justiça Eleitoral? Uma multazinha em torno de R$8.000. Bem baratinha. Vamos lá. Pode passar essa aí também. Não, peraí, só um dia. Aí é só a questão dos prazos. Tá? Pode. Essas aí eu já falei, pode pular, pode pular essa aí, por favor. Só um pouquinho, só uma coisa, pessoal, isso é importante. Realizar o Carneirão, ele é um espaço público, onde houve investimento agora de reforma. Eu estive lá visitando, fiscalizando lá o Carneirão, ele está todo reformado, tudo pintadinho, tudo bonitinho. E eu estarei lá, a cada dia seguinte a uma convenção, eu estarei lá visitando. Então, peço aos senhores que são responsáveis, os representantes, e também me referindo a Arneiroz, Apoiarés e General Sampaio, também onde vai acontecer as convenções partidárias. É responsabilidade dos partidos a devolução. A minha mãe dizia o seguinte: meu filho, saia de um lugar e deixe do mesmo jeito que você encontrou. Então os senhores assumem o compromisso de devolver a população de General Sampaio, de Apoiarés e Pentecoste, de devolver os espaços que serão utilizados para convenções limpos, organizados e intactos. Isso eu estarei acompanhando, tá certo? Cada vez que tiver a convenção, no outro dia de manhã, se eu não for, eu pedirei que alguém, ou lá do cartório eleitoral, ou do Ministério Público, vai estar verificando a situação dos espaços públicos. Pode passar assim também. Eu fiz agora aqui, nesses quadros que se seguirão, é um paralelo do que mudou na legislação eleitoral. Anteriormente, a propaganda eleitoral era permitida a partir do dia 5 de julho, com a nova redação do artigo 36, ela passou a partir do dia 15 de agosto. E ali é aquela história da multazinha que eu falei para os senhores, né? Quando eu coloquei a história dos R$8.000, é porque não seria nem o meu termo não, mas é mais ou menos o que tem sido utilizado pelos juízes eleitorais. Pode passar. Bem, aqui, esse artigo 36 é a grande questão que a gente precisa se demorar um pouco mais. Eu tinha dito para os senhores que a propaganda antecipada seria o grande problema, né, que era aquela nuvem negra que ficava reinando antes do início da propaganda eleitoral. Pois muito bem, houve a aprovação dos artigos 36A e outros artigos também que foram alterados, e ali as senhoras e os senhores podem ver a redação desse novo artigo.
não configura propaganda eleitoral antecipada. Aí, olha, eu até coloquei em vermelho. Desde que não envolva pedido explícito de voto. É aquela história da cadeira. Cadeira, minha amiga, tudo beleza. Tem uns projetos legais aí para desenvolver. Vou estar disputando aí a convenção. E quero que você preste atenção ao que eu tenho para falar. Eu pedi voto. Pedi voto a alguém?